Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro culto online da Igreja do Caminho. Daqui para frente, pelo menos aos domingos, às 19 horas, estaremos aqui com vocês, repartindo uma palavra de Deus para o seu coração e também intercedendo, orando, divulgando nossa agenda. Além disso, nos mantendo conectados. Em razão dessa crise toda, crise humanitária e mundial, suspendemos nossas atividades no Colégio Batista e, claro, esperamos que dentro, em breve, possamos estar de novo naquele espaço, cultuando a Deus juntos. Não é fácil, é um período difícil para todos nós. Ao final dessa mensagem, eu vou estar com vocês ao vivo, fazendo uma live no nosso Instagram, no Instagram da Igreja do Caminho. Acompanhe a gente, no finalzinho, um momento de maior interação com vocês todos. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. O Evangelho de João, no capítulo 6, registra um dos mais belos milagres de Jesus, a multiplicação de pães e peixes. Logo no capítulo 6, no começo, já havia uma multidão seguindo Jesus por causa dos milagres que ele fazia na cura dos enfermos. Com essa multidão, Jesus estava, também os discípulos, a Páscoa estava próxima, então ele pergunta a Filipe: Filipe, onde compraremos pães para tão grande multidão? 5.000 homens, além de mulheres e crianças. João
que registra a narrativa, escreve que Jesus, na verdade, já sabia o que ia fazer, mas faz a pergunta para testar os discípulos. Ora, quantas são as situações ou crises que a gente vivencia onde Deus nos permite gerir ou oferecer uma resposta a uma crise? Pois Filipe, com a sua racionalidade, chega à conclusão de que nem 200 denários eram suficientes, para poder alimentar aquele grupo todo. Lembrando que 1 denário era o salário médio por dia de um trabalhador naquela época. Aí então vem André, que tem um garoto consigo com 5 pães de cevada, um pão mais simples, para a gente menos abastada, e 2 peixinhos. Mas ele diz, diante do desafio e da multidão, o que são esses elementos? Então, Jesus entra no circuito. E quando Jesus entra no circuito, ele já manda as pessoas se assentarem na relva. Exerce controle, é seguro do que vai acontecer. E o texto diz então que ele dá graças. Na verdade, a expressão é tendo dado graças, no grego eucaristel. Daqui vem a palavra eucaristia, ações de graça, a nossa Santa Ceia. Ele agradece pelos elementos e aparentemente eles se multiplicam e atendem à demanda. O texto diz que o alimento é distribuído tanto quanto queriam e mais, ficam todos satisfeitos. Então Jesus diz aos discípulos, recolham o que sobrou para que nada se perca. Talvez aqui uma orientação muito clara para todos nós. Deus é generoso, é uma fonte inesgotável, mas não desperdiça seu tempo, nem os seus recursos e nem quer que nós façamos o mesmo. Aliás, em Provérbios 11, 24, nós aprendemos que o generoso, quando dá, tem suprido a sua fonte e nunca lhe falta, mas o mesquinho acaba perdendo até o pouco que tem. Por que 12 cestos? Talvez uma referência aos 12 apóstolos, ou talvez uma referência às 12 tribos de Israel. Uma mensagem de Jesus para todos, dizendo que todos podiam ser supridos com aquilo que ele era. A questão aqui não é o milagre. A questão não é a multiplicação de pães e peixes em si, mas o uso que agora pessoas queriam fazer daquele sinal. Ora, às vezes ser bíblico não é conhecer textos bíblicos, mas como esses textos se relacionam e como nós o aplicamos em cada situação da vida. Aquelas pessoas vendo Jesus alimentando gente, fazendo milagres e exercendo liderança, queriam fazer dele um rei. E disseram, é o profeta que devia vir ao mundo. É justificável a fala também. Moisés também foi um profeta por meio de quem o maná chegou no povo de Israel no meio do deserto. E Deuteronômio 18 também já fazia uma referência a um profeta semelhante a Moisés que um dia viria. Então os judeus aguardavam o Messias, aguardavam esse profeta, eles queriam se libertar desse domínio romano que tanto oprimia a nação de Israel. O que fez Jesus quando perceberam que queriam aclamá-lo rei? Se escondeu, fugiu, foi para um lugar solitário, foi para um monte. E eu não consigo aqui deixar de lado a tentação de Jesus no deserto, quando o diabo ofereceu tudo para ele, se ele prostrado o adorasse. Ou seja, era uma proposta de pacificação do mundo, talvez pela via política ou por um outro caminho, mas não pela cruz, não pelo perdão dos pecados, não pela ressurreição. Jesus negou essa proposta. O interessante não é só essa história e esse desfecho mais imediato. O interessante é que essas pessoas que comeram dos pães e se fartaram, depois cruzaram o Mar da Galileia, foram em direção a Jesus e o encontraram. Sabe o que ele diz? Muito importante a gente ter essa noção e não recortar os milagres tirando desse contexto maior. Jesus responde, vocês me procuraram não porque viram sinais, atenção, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se eu entendo que a palavra sinal é apenas uma espécie de indicativo para algo maior, Jesus estava dizendo, talvez, que infelizmente aquelas pessoas se ativeram somente aos pães e aos peixes multiplicados e à comida que foi servida.
talvez não se ativeram a quem multiplicou a comida e a quem podia dar mais do que a comida. Vocês não atentaram de fato para o sinal. Vocês vieram atrás de mim agora por causa da comida. E ele continua: trabalhem não pela comida que se estraga. Obviamente que os pães e os peixes estavam ali em questão, e por que não dizer bens materiais, por que não dizer até mesmo saúde física, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ora, o livro de Marcos já tinha registrado também que os discípulos não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque o coração estava endurecido. Talvez eles mesmos tiveram em Jesus uma expectativa de que ele fosse um rei e um libertador. Na verdade, o tema aqui não era trabalhar por comida ou por vida eterna, porque depois essas pessoas perguntam: mas então o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus, para dar a entender com clareza que aquilo que ele queria dar era gratuito e era por fé, ele responde: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Meus amigos, meus irmãos, estamos diante de uma crise. Estamos hoje diante de um cenário caótico que tomou contornos de pandemia. Quer dizer, é possível que as pessoas adoeçam e morram. Vamos nos desesperar? Vamos nos debater até a morte? Vamos dizer que toda a esperança de salvamento acabou, quando na verdade nós temos alguém que cuida de nós, que se importa conosco e que nos diz para olharmos para além das aparências, além dos elementos materiais, além da doença, além até mesmo da vida humana neste plano. Pois bem, essas pessoas não estavam satisfeitas com a primeira resposta de Jesus. Elas insistem, elas querem mais sinais. O texto diz: que sinal o Senhor dará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que mais o Senhor pode fazer? E as pessoas, quando fazem a pergunta, dizem: porque os nossos pais comeram no maná, no deserto, comeram um pão do céu. Eu imagino o que estava na cabeça delas. Ora, a gente comeu durante um certo tempo. Não foi um milagre isolado aqui ou acolá. Deus nos supriu com pão do céu durante um certo tempo. E tu, o que tens a dizer? Olha a resposta de Jesus aqui. Em verdade, eu digo a vocês, não foi Moisés quem deu o pão do céu que vocês comeram, ou os pais de vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. De novo, Jesus foge dos elementos físicos, daquela comida que perece, dos dilemas da vida humana, das limitações que a gente tem na área da saúde, das limitações que a tecnologia e a ciência nos oferecem. Quem diria que o Brasil ia passar o que está passando? Nós aqui sempre estivemos distantes de crises religiosas, crises humanitárias, crises étnicas, né? Nós sempre aqui nos consideramos uma nação pacífica e segura, e o que vemos hoje no mundo inteiro, gente confinada aos seus apartamentos, suas casas, seus sítios, não sabendo como lidar com a crise, sem recurso médico, sem recurso científico, sem vacina, gente morrendo. E o que fazemos? Para quem olhamos nessa hora? Nos limitamos a olhar para os elementos materiais, para a farmácia, onde podemos buscar remédios, para o supermercado, onde ainda é possível buscar luvas, máscaras e a própria comida, para onde erguemos os nossos olhos. Ora, quando Jesus então diz isso, as pessoas respondem: Senhor, então nos dá desse pão. Eu lembro muito aqui da mulher samaritana, conversando com Jesus no poço de Jacó. Me dá dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. E Jesus estava falando de novo de uma fonte de água viva, de uma água que ia saciar aquela mulher eternamente, que sim, ela não precisaria mais buscá-la, porque essa água seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus mais uma vez pacientemente responde:
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Ora, nem sempre o milagre aponta para o Criador, para o Salvador. Nem sempre as pessoas olham para o milagre e o veem meramente como sinal. Às vezes as pessoas veem o milagre e o sinal como um fim em si mesmo e não conseguem transpor esse sinal e esse milagre e olhar para o Criador. Aliás, às vezes nós mesmos manipulamos aquele que faz milagres, manipulamos o Criador e fazemos pedidos avarentos ou egoístas, como Tiago nos esclarece. Vocês pedem a Deus e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em vossos próprios prazeres. Eu sou o pão da vida. Há um texto muito belo em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que vai lidar muito bem com essa questão, quando ali Paulo, falando sobre Jesus, diz assim: porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus abriu mão da sua glória, se fez carne, morreu numa cruz injustamente, crucificado, foi tido como maldito, para que nós tivéssemos vida, verdadeira libertação. E às vezes nós pegamos as migalhas, nos limitamos a milagres físicos, nos limitamos a bênçãos materiais, nos limitamos a uma suposta saúde ou segurança física, e na verdade Jesus nos quer dar muito mais do que isso: o pão vivo, a verdadeira água que sacia a nossa fome e a nossa sede. E ele ainda assim mostra que mesmo muitas vezes vendo milagres e sinais, nós não cremos nele. Ele continua: porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo algum eu o lançarei fora. A gente aprende uma coisa muito nítida aqui: se estamos salvos em Cristo, foi porque Deus quis. E esse Deus que nos salva em Cristo promete não soltar a nossa mão, promete não nos abandonar e nem nos lançar fora. Isso mostra que nós somos impotentes diante da ação de Deus. Nós somente respondemos em gratidão e em fé, e a própria fé é dom de Deus, é Ele que nos dá para respondermos ao seu clamor e à sua demanda e à sua busca por cada um de nós. Olha, essa fala de Jesus se repete mais 2 vezes aqui. Nos versículos 44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no 3º dia. Também nos versículos 64 em diante diz, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. Meus irmãos, meus amigos, é hora de olharmos para o céu. É hora de olharmos para além daquilo que é material. É hora de não nos desesperarmos, de confiarmos em Deus. Todos os cabelos de nossa cabeça estão contados. Nada Deus permite que aconteça sem que Ele consinta. E se Ele consentir, que assim o seja. Glória a Deus por isso, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a videira não der fruto, se não houver fruto na vide, ainda assim eu bendirei o Senhor. Porque o que esse mundo me pode oferecer? Hoje as pessoas em casa, confinadas, têm dificuldades até de serem felizes. Porque até então nós somos muito dependentes de serviços, do entretenimento. Nós somos muito dependentes dos ídolos que nós mesmos construímos e que tomam o lugar de Deus, aquilo que realmente nos sacia, nos alimenta e nos oferece esperança de vida. Ora, esse discurso aqui foi duro. Quando Jesus, então, se apresenta como verdadeira comida, verdadeira bebida, e que sem Ele nada podemos fazer e nada podemos ser, diz o texto que muitos dos seus discípulos, ouvindo essas palavras, disseram que o discurso era muito duro e o abandonaram.
Jesus, mesmo diante deste cenário, pergunta: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se o Filho do Homem subir para o lugar de onde saiu, para o lugar onde antes estava? E ele explica: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu lhes tenho dado são Espírito e vida. Seguidamente a gente ouve esse tipo de fala, né? Palavras sem poder não têm valia alguma, mas aqui a gente percebe que essas palavras são carregadas de espírito, carregadas de vida. Jesus está dizendo aqui para aqueles seres humanos que eles eram muito limitados na sua racionalidade, nas suas condições emocionais, nas suas condições físicas, e ao abandonarem Jesus como discípulos que já outrora haviam sido, na verdade eles não estavam percebendo a riqueza, o poder e o valor que Jesus tinha e a sua mensagem e as suas palavras ofereciam espírito vivificante. Ora, não satisfeitos, outros discípulos também começaram a abandoná-lo e já não andavam mais com ele, diz o texto. E Jesus então se volta para os 12 e pergunta: vocês também vão embora? E Simão Pedro, sempre muito franco, muito direto, responde: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. De novo, palavras. Jesus ali simbolizava uma esperança. Jesus ali fazia milagres, sim, curava enfermos, sim, multiplicava pães e peixes, sim, mas ele falava de uma vida eterna, de um novo céu, de uma esperança de perdão, dizendo que a vida não se resumia a esse mundo, que havia um verdadeiro pão, uma verdadeira bebida que saciariam a fome e a sede eternamente, coisas que transcendem aquilo que esse mundo material nos pode oferecer. Ora, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Meus irmãos, meus amigos, estamos numa fase difícil da vida humana. Nem por isso vamos nos desesperar. Também não vamos ser ingênuos, não vamos ser imprudentes, não vamos fazer de conta que nada está acontecendo. Mas, por outro lado, somos povo de Deus, somos escolhidos por Ele. E aqueles a quem Deus escolheu, Ele não vai lançar fora. Ele para nós será comida e bebida verdadeiras. E mais, Ele nos ressuscitará no último dia. Ora, é preciso considerar sim a hipótese de que também esse mundo está sendo convidado a refletir. É preciso também considerar a hipótese de que Deus pode também estar exercendo juízo, mas um juízo misericordioso, querendo chamar o homem de volta para Ele, reconciliando o homem da sua alienação, da sua crise de bens e serviços, da sua idolatria de si próprio, para que se volte para o verdadeiro Deus, encontre perdão, encontre salvação, encontre justificação. E um salmo muito oportuno numa crise como essa, salmo esse inclusive que já postei nas redes sociais quando comunicamos qual seria a atitude da Igreja do Caminho em relação à proliferação do vírus e o uso do salão que até então estávamos fazendo no Colégio Batista. A gente usou o Salmo de número 57, versículo 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Às vezes, as calamidades não vão cessar diante da provocação que nós fazemos de Deus. Às vezes a gente vai pedir e a calamidade vai continuar, mas é preciso aguardá-la passar, porque Deus está no controle. E o salmista continua: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade.
Meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de orar por cada um de vocês, mas eu queria reafirmar com todo o meu coração: Deus é grande, Deus é poderoso e muitas vezes ele age de maneira invisível. Não reduza Deus ao que é material ou aquilo que a gente às vezes quer que ele faça para proveito próprio, para nosso proveito, como comida, bebida ou festas. Na verdade, Deus é muito além disso e pode nos dar todas essas coisas, mas muito mais além disso. Coisa que não perece, coisa que não perde valor, coisa que realmente tem importância, importância última. Sim, vamos orar com você agora. Vamos te abençoar, vamos pedir que Deus esteja com você, com a sua família, mas mais do que isso, que você esteja com Deus, que você confie nele, que você se entregue a ele, que você se alegre nele e que você saiba que ainda que os céus e a terra passem, as palavras dele jamais vão passar. Senhor, muito obrigado, porque tu és dono de tudo e de todos, e sustentas todas as coisas pela palavra do teu poder. Tu falaste e o mundo veio a existir. Mas não só isso, tu sustenta todas as coisas segundo a tua vontade e propósito. E o que diremos nós, teus filhos, chamados, escolhidos por meio de Cristo, para pertencermos ao teu povo? Não há nada melhor e mais precioso do que isso. Sabemos que a vitória da morte não é vitória, que nós temos em ti mais do que vitória. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Abençoa agora cada um dos nossos irmãos, cada uma das pessoas que nos assistem agora. Abençoa cada família, os avós, as pessoas de grupo de risco, aqueles que têm debilidade de saúde nos seus pulmões. Senhor, tu conheces os dilemas e as debilidades de saúde de cada pessoa. Põe a tua mão sobre cada um de nós. Mas acima de tudo, nos guarda na fé. Nós oramos pelo país, oramos pelo mundo, oramos pelo Brasil, por Porto Alegre, oramos pelo estado do Rio Grande do Sul e confiamos, Senhor, que tudo está nas tuas mãos. Muito obrigado. Amém. Eu queria agradecer a atenção de vocês. A gente continua agora fazendo uma live no Instagram, na Igreja do Caminho. Nos acompanhe. E claro, nós nos despedimos nesse momento, mas convidamos você já para o próximo domingo, também 19 horas, onde mais uma vez estaremos cultuando a Deus e repartindo com vocês uma palavra e, claro, revendo alguns irmãos, Afinal, estamos por breve tempo afastados de nos encontrarmos fisicamente. Fiquem com Deus, na graça de Jesus, no amor do Pai e na comunhão do Espírito, é o que nós pedimos. Tchau. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada.
com certeza.